Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Sali, levando uma pressão da gota ali do Atéis, então é quando ele tem uma ideia de sabotar o carro dele para dar cabo de uma vez por todas do Atéis. Então é aí quando ele tem uma brilhante ideia na cabeça dele de cortar ali todos os freios do carro, e logo depois que ele faz isso, o Atéis justamente entra no carro, só que em algum momento é quando ele vê que o carro está desgovernado, sem freio, e ele não consegue fazer nada. Ele começa a entrar em desespero, até pelo nome da Barra ele chama, só que é perdido tudo que ele faça, porque agora ele sabe muito bem que o carro não vai responder ao que ele está ali a clamar. Então ele começa a direcionar o carro para que não bata nas casas, só que infelizmente nesse exato momento é quando o carro desgovernado cai na ribanceira dentro do mar e ele vai ser dado como desaparecido. Nesse momento a cena muda e mostra a Barra que está vindo lá com a Izete, e do nada ela começa a se sentir mal, como se ela tivesse de fato sentindo o que está acontecendo nesse momento com o Atéis. Então ela se encosta um pouco na parede ali, fica pensativa sem entender o que está acontecendo. Então a Izete olha para ela, chama pelo seu nome, pergunta o que foi que aconteceu e se ela está bem, e a Barra responde a ela que não está nada bem, porque de repente ela sentiu ali uma tontura, um mal-estar sem explicações. A Izete diz a ela que isso talvez é porque ela não conseguiu dormir e deve estar muito cansada. A Barra olha para ela se lamentando e diz que não, que tem certeza que alguma coisa de ruim aconteceu, e a mãe dela pede a ela que por favor que ela vá entrar com ela para descansar, para que ela não venha ser ali tão negativa. Barra fica sem conseguir até andar e a Izete continua chamando ela para que ela entre, para que ela possa descansar. Pessoal, antes de continuar aqui, eu peço a vocês que deixem aí o gostei de vocês, se inscreva em nosso canal e deixa o teu nome e a cidade de onde você nos assiste. E quero aproveitar esse embalo aqui e fazer uma pergunta a vocês. Na sua opinião, tendo em vista tudo que o Sali está fazendo também no decorrer dessa novela, qual seria o melhor castigo para esse cara aí? Deixa aí a tua opinião nos comentários, porque quero saber qual será o melhor final para o Sali. E não esquece de deixar aí o seu gostei se você quiser ver o Sali pagar por todos os erros que ele vem cometendo no decorrer da novela. Mais na frente, logo depois que a polícia foi acionada para que fizessem buscas por esse carro que caiu, e eu descobri que esse carro é justamente do Atéis. Então quando eles fizeram todas as buscas e não conseguiram encontrar o Atéis, é aí quando ele chega até o Ismael e fala com ele um pouco triste. O Ismael percebe que alguma coisa de errado tem e pergunta ele o que foi que aconteceu, e ele diz ao Ismael que tem algo muito ruim para dizer para ele e que é sobre o Atéis. Ismael fica um pouco confuso porque ele não está por dentro ainda de tudo que está acontecendo, então ele pergunta a ele o que foi que aconteceu com o Atéis. Ele então, logo depois de explicar toda a situação ao Ismael, então ele diz que nas buscas que eles fizeram ali, logo depois desse acidente, eles procuraram, mas não encontraram o Atéis, e que acredita que e se cala. E o Ismael pressiona ele e pergunta a ele o que, e ele responde para o Ismael que acredita que ele perdeu a vida porque conseguiram encontrar o carro dele, mas que não encontraram o seu corpo, que estão procurando, já procuraram bastante, mas que estão procurando, mas que agora sem esperanças. É aí quando o Ismael tem que dar essa informação para Barra, e ao chegar até o local, ele chega de cabeça baixa, em silêncio, só que a Izete percebe que alguma coisa de estranho e de ruim pode ter acontecido. Então ela pergunta ao Ismael o que foi que aconteceu. Ele fica em silêncio, mas ela continua insistindo para que ele conte o que foi que aconteceu e se alguma coisa de ruim aconteceu com o Atéis. Barra, por sua vez, que tentou de todas as formas entrar em contato com o Atéis, não conseguiu. Ela já começa a entrar em choque, vai se aproximando do Ismael e pergunta a ele se alguma coisa aconteceu com o Atéis. O Ismael fica até sem saber o que falar, fica em silêncio, e a Barra continua insistindo para que ele diga se alguma coisa aconteceu com o Atéis. Então o Ismael diz a ela que não sabe nem como falar isso. A Barra agora entra em desespero total e pergunta a ele o que foi que aconteceu com o Atéis.
Então é aí quando ele começa a dizer a ela que chegou na delegacia a informações sobre o Atés e que ele sofreu um acidente e que o carro dele caiu lá dentro do mar e que as evidências apontam que ele perdeu a vida. A Barra logo se ajoelha ali e cai de uma fraqueza tão grande logo depois de ter recebido essa pior notícia para ela. Então ela fica em desespero, todos se aproximam, tenta lhe acalmar. O Ismael diz a ela que se acalme, que ainda estão fazendo buscas, e ela pergunta a ele onde que foi isso e que por favor leve ela até o local. Então a Izete pede as coisas, vai se arrumando e vai com o Ismael até o local. No meio do caminho, a Barra não consegue dar uma palavra sequer, fica em silêncio total, desesperada, sem saber o que de fato aconteceu ali com a Tess, e a Izete vai pedindo a ela que por favor que ela tente se acalmar, e a Barra por sua vez continua em silêncio total. Já lá com a Efsu, a Nuran e o Elias, eles estão ali muito preocupados, sem saber nada dessa situação. A preocupação deles é com o corpo do Yusuf ali nesse momento, só que é justamente aí quando o telefone toca, a Efsu vai atender e até pergunta o que é que essa mulher quer. Só que quando ela atende, ela recebe a informação de tudo o que aconteceu com a Tess, ela fica desesperada e a Nuran pergunta a ela o que foi que aconteceu, só que ela fica em silêncio e depois desliga o telefone e a Nuran continua perguntando a ela o que foi que aconteceu com o Atés. Ela então responde para eles dois que o Atés se acidentou e a Nuran pergunta juntamente com Elias como assim que ele se acidentou e pede para que ela explique melhor. Efsun fica calada e o Elias continua perguntando se alguma coisa de ruim aconteceu com o Atés, mas Efsun não dá nem ideia, pega as coisas dela e sai em desespero total. A Barra, o Ismael e a Izete no meio do caminho ficam ali em silêncio total e o Ismael pede a ela que se acalme e ela continua em silêncio, mas demonstra ali, todo mundo consegue reparar que ela está em total desespero, e ao chegar no local específico é quando ela se depara com o carro que eles tiraram ali diretamente do mar. Ao descer do carro, ela então começa a gritar chamando pelo Atés e o Ismael pede a ela que por favor que ela se acalme e ela diz que deixe ela porque ela quer saber onde está o seu Atés. Ela continua gritando ali, chamando pelo Atés, e ele diz a ela que encontraram só o carro, ele não foi encontrado e pede a ela que se acalme. Mas é perdido porque ela continua gritando ali, chamando pelo Atés e perguntando onde que ele está. Nesse momento aí é quando a maluca da Efsu também chega, começa a gritar, chamando pela Barra e perguntando onde está o Atés. Ela se aproxima e se junta com a Barra e começa a gritar, chamando por ele. Um dos bombeiros chega ali perto do Ismael e diz que eles já procuraram bastante, mas que não conseguiram encontrar o corpo dele. E o Ismael diz que eles podem continuar ali a procura. E ele diz que tudo bem e sai. Enquanto isso, a Barra está ali em desespero com a Efsu. A Efsu começa a tentar consolar a irmã e diz a ela que por favor que ela se acalme, porque esse é um momento muito difícil e que ela tem que buscar forças, porque sempre vai haver uma esperança. Só que a Barra não diz coisa por coisa, só gritando ali desesperada, porque esse sim é um momento de muita dor para ela, e a Efsu continua pedindo a ela que ela se acalme, porque ele, o Atés, não vai deixar ela e que ela fique tranquila que ele vai ser encontrado. Só que a Barra continua gritando em desespero e perguntando onde está o Atés e como foi que isso aconteceu. O Mehmet nesse momento também é informado de tudo o que aconteceu com o Atés. Ele, o Mehmet, fica também desesperado perguntando como foi que isso aconteceu, que isso aí é muito estranho e que não pode aceitar um acontecimento desse, e ele continua dizendo ao Mehmet que eles vão continuar as buscas, por mais que não tenha ali encontrado, eles vão continuar e que a esperança é a última que morre. Mehmet fica revoltado, principalmente por ele estar preso ali e não poder fazer nada para ajudar, mas ele continua dizendo que alguma coisa de estranho está aí, e o policial diz a ele que no momento não há outra coisa que eles possam fazer a não ser continuar as buscas. O Mehmet continua se lamentando, se afasta um pouco da grade e diz que não consegue entender porque o Atés era um homem muito bom e que sempre tentou ali lhe ajudar, e por lhe ajudar aconteceu isso aí. Então depois o
polícia entra, se senta perto do Mehmet e pede a ele que, por favor, que ele não se cube, porque tudo o que aconteceu ali foi um acidente. O Mehmet continua revoltado, dizendo que sim, que isso é culpa dele, e o polícia toca nele e pede a ele que, por favor, que ele não perca as esperanças. O dia então vai se findando e a Bahá continua ali próximo ao mar, juntamente com a Efsu, que está ali consolando. E aí, quando o polícia chega e diz ao Ismael que conseguiu falar com o Mehmet e que ele pediu que depois falasse com um de seus vizinhos ali, e foi aí quando o Ismael diz que sim, que vai fazer tudo isso, mas que antes vão ter que achar o Atés, e quando for depois eles continuam com essa investigação. E depois o polícia se aproxima perto dele e diz a ele: Ismael, e se isso aí não foi um acidente? Levantando a hipótese que isso aí pode ter sido tudo uma sabotagem contra o Atés. O Ismael diz que não sabe, mas que isso vai ser muito bem investigado. E aí quando um dos bombeiros chama e diz que as buscas por hoje está encerrada, e a Bahá entra em desespero e pergunta como assim está encerrada, que eles têm que continuar procurando o Atés. Então o Ismael se aproxima e pede a ela que, por favor, que eles vá embora, porque no outro dia, logo cedo, eles vão tornar as buscas. E a Bahá diz a ele que se o Atés não tiver tanto tempo, e começa a gritar pedindo que eles voltem e busquem por ele, e que ela não vai sair dali até ele ser encontrado. E o Ismael diz a ela que infelizmente a uma hora dessa não há mais nada o que fazer, deixando ainda mais a Bahá em desespero total.